para começar realmente essa hora. Então, começamos agora a gravar. Então, queria, antes de mais nada, dizer que o espaço está aberto, as pessoas que forem chegando ou quem quiser comunicar para outras pessoas aqui, pode chamar. De qualquer forma, está sendo gravado. Então, antes de qualquer coisa, queria agradecer ao apoio institucional que a gente tem do Instituto Cultural da Dinamarca, que está fornecendo essa sala de Zoom e que vai ser gravado e divulgado. Está aqui o diretor, o Hans, desculpa, o Anders, que eu olhei para o Hans na foto, que está embaixo dele para mim. O Anders, o diretor do Instituto, enfim, que faz essa parceria, que eu vou falar um pouquinho mais à frente específico. Queria agradecer também à FAO-FRJ, que também é um apoio institucional, a partir da Patrícia Maia, aqui presente, e da Eliana, também Barbosa, professoras aqui da FAO-FRJ. O Movimento de Pequenos Agricultores, MPA Brasil, que também está nesse apoio institucional desse movimento que a gente está começando, a partir de uma série de iniciativas que já estão em curso, algumas há muito tempo, outras há menos. As redes da Rocinha também, que é um grupo formado por uma série de pessoas, principalmente da Rocinha, mas que também entram com a academia e tudo mais. Então, agradecer o apoio institucional e, principalmente, a todo mundo que está presente para a gente começar essa troca, esse desenvolvimento que a gente acredita que pode ser muito frutífero e necessário nesse momento nosso da história. Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma cortada e voltou. Agora sim. Tá, tem alguma coisa que eu falei que ficou... Eu estou vendo que a minha internet está instável. Qualquer coisa eu vou entrar no celular, viu, gente? Enquanto isso, eu vou falando devagar. Se não tiver por algum minuto me ouvindo, me dá um joia aqui que eu entro no celular. Tá? Bom, a gente vai rapidamente apresentar cada um dos organizadores desse movimento que está surgindo para a recuperação do Parque da Rocinha, nas suas dimensões, principalmente dimensões sociais, culturais, e que isso desencadeie uma série de coisas, é a nossa expectativa. Em seguida, a gente vai apresentar qual é a proposta, efetivamente, e, no final, abrir para perguntas, comentários, sugestões e concluir essa reunião. A ideia é que ela está sendo gravada, acho que eu já falei, mas eu não sei se já estava gravando, então deixar isso claro, ela está sendo gravada, e que a gente termine até, no máximo, às 19h30, essa é a expectativa. Tá bom? Então, eu vou começar me apresentando, já que eu estou falando. Acho que quase todos aqui me conhecem, mas eu sou Guto Santos, sou arquiteto urbanista. Meu envolvimento com a Rocinha começou no governo do Estado, onde eu trabalhava de superintendente, e desenvolvi uma série de projetos, dentre eles o Caminho das Águas, que foi uma tentativa de um processo participativo, de baixo para cima, embora orientado de alguma forma pelo governo do Estado, mas que tivesse a participação mais ampla. Depois disso, a gente desenvolveu uma série de coisas e até chegar no Instituto Cultural da Dinamarca, que estava desenvolvendo um projeto chamado Comunidades e Bens Comuns, que a gente deu início no ano passado, já contactando principalmente Rocinha, mas também professores, acadêmicos, poder público, tentando tecer essa rede dos comuns, dessa produção dos comuns, identificar isso como um processo expositivo que vai além do Brasil, que envolve uma série de países no mundo inteiro. A gente chamaria agora o Firmino, que não pôde entrar ainda, espero que ele consiga, ele estava em deslocamento nesse momento, mas o Firmino representando o Museu Sankofa de Memória e História da Rocinha, que tem um papel super relevante nesse processo todo. Ele poderia, quando ele entrar, ele fala melhor a respeito disso, mas, pelo nome, a gente já consegue ter uma ideia da relevância que esse processo tem. Eu não me lembro a sequência que eu coloquei, mas eu queria chamar o Severino e que cada um desse grupo que está organizando se apresentasse rapidamente e dissesse um pouco desse envolvimento nesse processo, para a gente, enfim, explicar qual que é a intenção.
Boa noite, meu nome é Severino Franco, eu moro na comunidade e trabalho com projetos sociais, né? Eu sou cofundador de uma ONG chamada ACAE, Associação de Cultura, Arte e Esporte da Rocinha, onde nós trabalhamos a identidade cultural através da cultura, da arte e do esporte. Sou também cofundador de alguns movimentos e coletivos, como Educação em Periferia, que trabalha com jovens de periferias de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. E trabalhamos com a ativação de alguns outros movimentos aqui na comunidade da Rocinha e outras comunidades do Rio de Janeiro, como esse do parque que a gente está construindo agora. É isso, me apresentei. Hans, se pudesse apresentar, e aí eu preferia, de repente, não, se pudesse cada um ir falando sem eu precisar chamar, acho que podemos fazer assim. E Hans, inclusive, se precisar compartilhar a tela, mostrar alguma coisa, já está liberado para isso, tá? Tá bom, obrigado, Guto. Eu me chamo Hans, eu estou me graduando agora na Universidade Técnica de Munique, em arquitetura, e eu fui convidado para fazer meu trabalho de conclusão de curso na Rocinha, e eu estava tratando os últimos 4 meses do Parque Ecológico da Rocinha e da revitalização do Parque Ecológico da Rocinha. E eu fiz um trabalho bem amplo com muitas pesquisas, muitas entrevistas com moradores, lideranças, professores, pessoas que conhecem bem a comunidade. Eu sempre fui na comunidade mesmo, analisando e documentando como está se mudando o parque, e vou apresentar mais tarde esse trabalho. Eu sempre tinha a vontade de trabalhar em projetos sociais desde adolescente. Antes de ir no Brasil, eu trabalhei num centro comunitário para refugiados da Síria, na Turquia, no sul da Turquia, e agora estou aqui muito feliz de poder compartilhar as ideias e o trabalho mais tarde para vocês. Patrícia. Bom, o nosso projeto de extensão Praça, Rua, Bairro, eu vou compartilhar rapidamente, talvez eu consiga demonstrar melhor, do qual eu faço parte, a Maia e a Eliana também. Ele só um minutinho. Ele está sendo prioritariamente executado em Laranjeiras, a gente desenvolveu mais aspectos, e ele trata de experiências colaborativas, né, e de uma discussão pública com várias abordagens múltiplas. A gente tem professores da arquitetura, da antropologia, da UF, da PUC, e o que a gente faz é uma série de workshops, que são lugares de discussão, né, sobre as possibilidades para o lugar, com reconhecimento da área, com propostas feitas pelos moradores. E o Caminho das Águas foi uma das atividades que a gente participou, entre outras. A gente não trabalha só em Laranjeiras. E tem um processo, né, que se desenvolve em tempos diferentes. Às vezes a gente teve eventos de 1 dia, de 3 dias, a gente chegou em 2021 a fazer um workshop virtual. Tem uma pesquisa sobre o bairro que os alunos vêm conduzindo, né? E essa pesquisa inclui um reconhecimento das partes do bairro e tal. E aí o que a gente tem, por exemplo, em relação a Laranjeiras, é uma série de propostas, né, feitas por arquitetos, por pessoas que passaram na rua, e porque uma parte desses eventos foi feita debaixo dos viadutos, porque o trabalho da gente Laranjeiras se dá basicamente nos 2 viadutos que cruzam o bairro e seus entornos. E quem participou do Caminho das Águas sabe que é mais ou menos aquele processo de reconhecimento, discussões, pequenas palestras e seminários, e uma imersão dos moradores nesses espaços que, por incrível que pareça, assim como no Caminho das Águas, tinha áreas que vários moradores não conheciam, né, porque a Rocinha
complexa, né? Na própria cidade, né? Lá em Laranjeiras, né? Em vários pontos da cidade também tem partes que ficam invisíveis para a maioria dos moradores, né? E esse é uma oportunidade para esse reconhecimento e trabalhar em propostas para o bairro, propostas físicas e propostas de uso e apropriação que permitam que os espaços sejam usados. E o parque se presta a isso também. Esse olhar sobre o parque, que é um espaço lindo, né? E a ideia é a gente também fazer um workshop lá com moradores, arquitetos ou não. E aí, o nosso projeto de extensão faz parte do Rede da Rocinha, assim como a CAER, que o Severino já apresentou, né? E a Mônica, que está aí também, e é uma das organizadoras. Patrícia, obrigada. Vou falar rapidinho sobre o meu envolvimento com a Rocinha. Ele começou em 2009, 2010, mais ou menos, quando eu estava fazendo o projeto de pesquisa para o meu doutorado, que eu defendi em 2011. E, desde então, eu tenho tentado me envolver com diferentes iniciativas relacionadas à Rocinha, rede literária da Rocinha, que eu tentei implementar ainda em 2010, depois o envolvimento com esse coletivo Redes da Rocinha, que se pretende um coletivo de coletivos, né? Então, estamos aqui algumas pessoas que fazem parte desse grupo, né? Como a Patrícia mencionou, ela mesma, o Severino, eu. E a gente está aqui porque é importante para todos, a gente vê a importância dessa proposta, né? E que já está bastante, vem sendo amadurecida pelo Hans e depois foi já bastante discutida entre nós, e a gente quer abrir para todo mundo, né? Eu acho que a proposta dos organizadores aqui são abrir essa possibilidade de novos encontros com outras entidades, com outras pessoas, para a gente reativar o Parque Ecológico da Rocinha. Obrigada. Que o Guto brevemente me apresentou. Eu sou Eliana Barbosa, sou professora da UFRJ e comecei a trabalhar agora com a Patrícia Maia nessa extensão. Acho que é isso. Bom, eu já falei um pouquinho no início, eu não estava gravando, né? Eu sou Pedro Lobão, a gente trabalha eu e a Marisa trabalhamos com esse projeto que chama Mão na Jaca, que é um projeto que visa o uso da jaca verde como um motor para várias ações que, no final das contas, visam basicamente o envolvimento das pessoas com o território onde elas moram. E é isso. E nós temos feito muitas ações que divulgam o uso da jaca verde, mas que falam também do envolvimento das pessoas com a cidade, com a floresta do entorno da cidade, franjas de floresta, áreas de amortecimento, parques, tudo isso é área de ação da gente. E estou muito contente de poder, possivelmente, iniciar um trabalho com a Rocinha através do Parque Ecológico. Maravilha, Pedro. Eu queria passar para o Hans, junto com o Severino e o Giliardi, eu acho que está aqui também, para eles mostrarem um pouco desse processo que foi feito. E aí, depois que a gente apresentar qual é a ideia, a gente abrir, como eu tinha falado, para questões, enfim, para contribuições. Tá bom? Hans, você vai começar a apresentar e eu vou falando como é que é? Bom, então eu vou começar falando, depois o Hans mais o Juliá tomar a palavra. Como o Guto já falou, esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, ele já vem de algum tempo, na verdade. Né? Já vem desde... na verdade, a gente já discutia isso com o Toledo lá no curso que ele fazia, no curso que ele dava lá no CIEP, chamado A Rocinha que Queremos. A gente já discutia
a ocupação dos espaços ociosos na Rocinha. O Parque Ecológico é um espaço muito grande, muito bom, mas ocioso por questões diversas, né? Que a gente não vai entrar no mérito agora. E aí a gente vem discutindo a reativação desse parque, pelo menos desde 2020, né? E aí surgiu a oportunidade do Hans vir, a gente discutir, colocar aí esse tema, essa pauta para discussão mesmo, e culminou no evento que a gente fez foi em dezembro, dia 12 de dezembro, né? E aí foi um evento pode-se dizer assim, foi um evento inaugural, né? Um evento preparado por mim, representando a CAE, e também o coletivo Educação em Periferia, pelo Hans, representando a universidade dele, um coletivo que ele tem lá na Alemanha também, e pelo Giliar, do Tamo Junto, que está aqui, também vai falar um pouco sobre o tema. E aí a Patrícia participou, vários coletivos, vários movimentos da comunidade participou, apresentando trabalhos de dança, teatro, trabalhamos a questão socioambiental, com plantas e tudo mais, e foi um evento que foi o pontapé inicial para o que a gente está iniciando aqui hoje de novo. É isso. Obrigado, Severino, pela introdução. Eu acho que vale a pena apresentar para todos que ainda não foram nesse parque, para mostrar onde fica o parque e qual o desafio desse parque, porque a gente está criando esse movimento, né? O parque, ele fica aqui numa região que entre o Portão Vermelho e a Dioneia, no alto da Rocinha. Principalmente o território do Parque Ecológico da Rocinha é ao longo da rua Portão Vermelho, que vai aqui da Estrada da Gávea até a Dioneia, né? E em 2010 foi feito um conceito para essa área, né, para a preservação da floresta da Tijuca e o controle da expansão da comunidade, o conceito do parque ecológico como um limite da comunidade, um limite natural. E, na época, esse conceito foi desenvolvido, um conceito bem amplo, desde a Estrada da Gávea até a Dioneia, com várias atividades, uma pavimentação completa, uma biblioteca, quadra de multiuso, espaço para ginástica para pessoas da terceira idade, jardins, churrasqueiras, e infelizmente o parque não podia ser concluído. Então, isso aqui é o que tem hoje em dia de tudo que foi planejado, né? Só para mostrar como, na época de 2012, como foi inaugurado, né? Que mostra o quiosque dentro da floresta, o parquinho, uma das churrasqueiras. Tem muito mais fotos, mas eu escolhi essas 3 fotos para mostrar para você como se encontra o parque hoje, 2022. O parque praticamente abandonado. Então, a gente começou com um questionário para saber melhor o que é o problema do parque, né? A gente viu que nem todo mundo conhece o parque, né? Essa pesquisa foi feita dentro da comunidade. Algumas pessoas fora da comunidade responderam também. Responderam pessoas de todas as partes da Rocinha, de todas as idades. E o que vimos é que o parque ele fica abandonado porque tem falta de manutenção, falta de administração e, principalmente, falta do sentido de segurança. Então, muitas pessoas não vão lá ou não frequentam mais o parque porque não se sentem mais seguros. E isso pode ter... E tem vários fatores que influenciam essa falta de segurança.
uma das principais ideias, né, de como é possível de ativar esse espaço de novo, porque já tem um espaço construído que dá para usar. Uma ideia como já dá para revitalizar o parque agora é de criar eventos, né, de começar com eventos dentro do espaço do Parque Ecológico. E foi assim que desenvolvemos a ideia do Natal do Parque Ecológico, principalmente junto com Severino e Giliardi. E a ideia foi simplesmente de chamar grupos coletivos da Rocinha para se apresentar no anfiteatro, um espaço dentro do Parque Ecológico. E foi assim também que a gente limpou um pouco o espaço, né, que também não recebe muito apoio na questão de limpeza. E foi assim que conseguimos chamar muitas pessoas dentro da comunidade e também de fora para ver as apresentações dentro do anfiteatro. Tinha vários grupos. A gente fez um desenho lúdico que que tinha o objetivo das crianças desenhar o que elas desejam, o que elas desejam nesse espaço público para eles. E fomos do anfiteatro para esse quiosque que pegou fogo alguns anos atrás, e para ativar esse espaço o melhor possível, montando um café da manhã, um lanche. Tinha várias discussões, continuou a apresentação de capoeira, uma aula de plantio, e cada pessoa que fez parte podia levar uma muda para casa. E foi assim que vai continuar agora com essa cronograma para ativação comunitária do Parque Ecológico da Rocinha, que uma das maneiras mais simples para ativar um espaço que simplesmente não usado, ativar o espaço através das pessoas que vão frequentar esse espaço. Um processo participativo, livre, que pode trazer muitos grupos, muitas pessoas, moradores, visitantes da comunidade. E, além disso, vai ter outras ações, né? Outras propostas dentro do trabalho, que é colocar, numa maneira muito simples, uma sinalização, trabalhar também junto com as escolas. Eu vi que a diretora da escola Luiz Paulo Hortas está aqui também. Bem-vindo, Ana, que a gente faz um trabalho, e nosso sonho é de um dia levar as crianças para esse espaço do Parque Ecológico e continuar com o trabalho de educação ambiental. Isso aí, que foi uma breve apresentação. O projeto, claro, e a pesquisa é muito mais ampla, mas ficou dentro dessa reunião o que eu podia apresentar para vocês. Maravilha, Hans. E parabéns. Giliardi quer falar sobre esse processo? Está podendo falar? Estou podendo. Está escutando direitinho? Estou escutando bem. Então, galera, primeiramente quero pedir desculpa aí, porque eu estou no trabalho, né? Não pude participar da reunião antes, mas é um prazer estar nesse time de grandes feras, Guto, Hans, Severino e o restante da galera que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. Então, assim, como eu estou falando, eu participo do coletivo Tamo Junto Rocinha, que começamos já há 14 anos lá atrás. Eu fui agente comunitário de saúde dentro da Rocinha por 14 anos. Trabalhei em 2 clínicas da família, então a gente visitava as casas das famílias, né? Fazia ações sociais, e o meu forte são ações sociais dentro da comunidade. Então, se juntando com o Severino e com o Hans nesse propósito do Parque Ecológico, eu até concordo com o Hans no sentido da segurança, né? Porque nós temos uma UPP dentro do Parque Ecológico, né? Que acaba trazendo muitas discussões e realmente trazendo esse problema da segurança, como o Hans falou. Mas eu acho que o grande, que eu já conversei até com eles também agora, conversando com vocês que estão chegando agora,
Um dos principais problemas é realmente a falta de comunicação, de divulgação, de apresentação do Parque Ecológico, né? Desde lá do início, da forma que ele foi implementado e chegou, né, para dentro da comunidade, foi uma forma meio que corrida, né? Não teve a explicação, não teve o trabalho realmente que deveria ter sido feito. Então, assim, eu acho que o trabalho que o Hans fez de pesquisas, né, de quantas pessoas conhecem o parque, quantas pessoas já foram no parque, foi muito importante. Ali descobrimos que 56% da comunidade não conhecia o local e 46% nunca ouviram falar sobre o local. Então, assim, é um local que eu sempre estou conversando com eles, agora com vocês também, que o local fica dentro da própria comunidade, é um local onde não precisa se pegar van, ônibus, metrô, trem, não precisa disso, ter dinheiro para pagar passagem, é bem dentro da própria comunidade, é bem fácil o acesso. Então, assim, uma das formas que a gente pode estar ajudando é a forma da divulgação do trabalho dentro da comunidade, a mudar essa cultura da nossa comunidade de usar o próprio espaço. Então, assim, eu fico muito feliz por ver o Hans vindo da Alemanha, o Severino agora, o Guto, com o pessoal da Dinamarca, vocês que são de fora da própria comunidade, tá chegando para somar forças, né, e se preocupando com nós moradores. Então, eu sempre falo lá na clínica, nas ações que a gente faz, que eu agora não sou agente comunitário dentro da clínica, mas eu sou um agente comunitário fora da clínica. Então, agora o meu papel é, como morador também, fazer com que o morador entenda a sua parte e ele faça também a sua parte, né? De querer conhecer, de querer buscar, né? De querer ir lá visitar o local. Então, assim, é muito importante que os coletivos realmente possam estar se reunindo, que vocês, né, de fora estão chegando para somar força e acreditando e nos ajudando também, que nós moradores precisamos muito de ajuda de vocês. Então, assim, eu acho primordial e muito importante esse trabalho que vocês estão realizando, né, que é sobre o Parque Ecológico, um local lindo que a gente, quem não conhece, um dia vai ter a oportunidade de conhecer, que está abandonado e por falta dessa cultura de divulgação, de eventos lá dentro, quase não existe. Por exemplo, essa ação que nós fizemos em dezembro, eu que sou morador daqui, não teve mais nenhuma outra ação. A gente está fazendo um trabalho agora de horta nas escolas, Luiz Paulo Horta, mandar um abraço aí para a Ana, para a Andréia, do Bento Rubião. Então, a gente pretende levar essas crianças, fazer um trabalho depois contínuo lá dentro do Parque Ecológico. Muitos diretores, poxa, se eu tivesse sabendo desse espaço, eu faria minha formatura da escola, do 4º ano lá. Então, muitas pessoas que queriam estar conhecendo, né, que querem conhecer o local, até para poder estar usufruindo do local. E um dos fatores positivos que nós vamos ter, eu sempre bato na tecla com o Hans e com o Severino, nós estarmos lá dentro, fazendo essa mudança de cultura da comunidade, de usar o próprio local, que é importante ele estar ali dentro, que ele também tem que fazer a sua parte na hora de cuidar, na hora de valorizar. Então, assim, estou aqui de braços abertos para somar com o time, o que vocês precisarem, eu estou aqui para somar com vocês. Parabéns a todos pela iniciativa, parabéns a todos vocês que, mesmo não morando na comunidade, mas se importam e estejam abraçados junto com a gente nesse grande propósito. Maravilha, Giliardi. Obrigado pela fala, essa fala interna, intensa, de quem vive o espaço, né? Desculpa que estou falando meu correndo para não tomar muito tempo da galera. Imagina, foi ótimo. E se quiser depois falar mais, fica à vontade. Mas dando sequência mesmo, o Giliardi falou muito da questão da divulgação e eu acho que o mais interessante desse processo que foi iniciado e que a gente continua discutindo é que mais do que uma divulgação publicizando, né, informando sobre o parque, é o fato da gente fazer esse grande acordo de ação no parque. E é um pouco disso que a gente vai falar. Na verdade, a publicidade, mais do que uma publicidade, eu entendo como um exercício de poder dessa população que não queria usar a palavra clichê do empoderamento, né, de se empoderar, mas do fato de falar assim, não, vai lá visitar o parque, não, vamos lá fazer no parque, vamos fazer tal coisa, vamos criar tal atividade. Acho que o espírito é muito mais nesse sentido. Esse parque
é nosso e somos nós agindo sobre ele. Eu vou mostrar rapidinho, acho que também todos aqui conhecem, mas é importante para estar registrado, um processo que foi feito, vou mostrar um videozinho de 1 minuto e meio, na escola Luiz Paulo Horta, que teve participação da Bento Rubião também, que tinha alguma ligação, e é justamente a escola que o Hans, o Severino e o Giliardi estão atuando e que cria essa conexão das crianças, das mães, das populações que talvez, provavelmente, vão ser os grandes atores, os grandes desenvolvedores desse parque. Então, vou compartilhar a tela. Deixa eu ver como é que eu faço. Tem que apertar o negócio de som? Tem, né? Acho que é isso. Espero que vá. Tá sem o som, Guto. Tá sem som. Esse é o IP amarelo. Talvez a principal função dessa profissão de arquiteto hoje em dia, mais até do que desenhar, é a capacidade de reunir pessoas, de reunir possibilidades. Se a gente pudesse pensar e mudar os espaços. Vamos pensar junto? O que poderia ter aqui na escola? Ser sustentável é salvar o planeta. Deputado Glauber. Seu Sérgio, eu ia fazer algumas perguntas. Desculpa. Então, estou vendo aqui a Joana, eu acho que ela que comentou, né, que também foi super atuante nesse processo, que é da PUC, o Maciel está aqui. Enfim, eu acho que a grande questão é que todo esse processo é sistêmico. O parque é o enfoque da discussão, mas a gente tem que pensar numa sistemática que vai muito além disso, que chega nos outros lados. Desculpe interromper, você ainda está compartilhando a sua tela, não sei se você está ciente. Tá bom, eu estou compartilhando porque eu vou abrir aqui já, tá? E seguir na fala. Obrigado, Eliana. Vocês estão vendo a minha tela? Agora a gente está vendo o cartaz. Tá. Então, eu vou entrar no ponto que eu acho que é o principal, que é a gente entender um pouco de como é que é esse processo, né? O que a gente está pensando a partir disso que o Hans já começou a explicar, que eles vieram desenvolvendo, que o Severino já está há bastante tempo nisso, e o Hans que juntou essa história com eles e criou esse evento no fim de ano. A gente conversou um bocado e viu que a força do lugar, mais do que todos os problemas que ele apresenta, e são muitos, está na possibilidade de torná-lo um lugar acessível, um lugar que as pessoas frequentam. E o objetivo da reunião em si é a gente tentar começar a construir uma agenda de ativação do Parque Ecológico da Rocinha. Então, assim, a partir daquela iniciativa do final do ano, era importante a gente pensar que esses picos, que são ultra satisfatórios e que dão uma reverberação enorme, eles têm que criar uma onda de constância. Então, a gente começou a pensar nisso. Bom, seria interessante a gente criar realmente uma agenda
com essas ações todas. Quando? Uma vez por mês, todos os meses, durante o ano de 2022. E a gente tentar ver o efeito que isso dava. Como é que a gente começa a ver quantas pessoas... Não quantas, desculpa, mas essas pessoas realmente se envolvendo, entendendo que há uma continuidade. E aí a gente pensou em fazer quase todas os últimos sábados do mês. Cruzando com data de eleição, a gente começou a olhar uma série de coisas, uma data que seria interessante e com maior possibilidade das pessoas participarem seria no último sábado de cada um dos meses. Como? Com a participação de todos que quiserem, participação ativa, ou seja, esse grupo que se ampliou a partir da iniciativa deles e desse cruzamento de iniciativas, a gente meio que está organizando para que isso aconteça de uma forma interessante. Mas as ações em si, elas são primordialmente efetivadas pelos coletivos, pelas iniciativas como as escolas, eventualmente iniciativa privada, por exemplo, uma escola de dança que queira apresentar alguma coisa, ou oferecer uma aula, um grupo de capoeira, enfim, todos esses atores atuando e participando, se oferecendo a tal mês, eu vou fazer tal atividade e queria convocar. A expectativa é realmente que ele se transforme nesse lugar de referência da Rocinha e da própria cidade, né? Um parque apropriado a todos e por todos. Eu já falei, eu me antecipei que eu não lembrava o que eu tinha feito, mas, enfim, a ideia era essa, de fazer todos os sábados, com a participação ativa de cada um desses coletivos e da sociedade. Aqui já tem um calendário, a gente achou importante, a gente discutiu sobre isso, mas a gente achou importante já traçar essas datas marcantes que, de alguma forma, impedem outros tipos de atividade durante qualquer um dos outros dias do ano, né? Se a gente tem 10 aqui, os outros 355 dias do ano. Porém, aqui são dias marcados, dias que a gente sabe que vão acontecer atividades coletivas. Então, essa bolinha aqui está mostrando um esquema geral, que é sempre um tema, a gente discutiu sobre um tema que gera uma referência sobre cada um desses meses, cada uma dessas atividades, um conceito relacionado a esse tema, um mês e o dia daquela ativação. Então, só como exemplo primeiro mesmo, o primeiro mulher, a gente colocou no mês de março. E aí eu queria deixar claro que a gente tem que considerar, e a gente está considerando essas oscilações, ou não digo nem oscilações, mas essas precauções que a gente precisa tomar com relação à pandemia, enfim, todas essas questões. Por isso mesmo a gente não propôs que fosse já em fevereiro, ou nem em janeiro, que a gente já estava falando sobre isso. A gente propôs que começasse no final de março. A gente vai ver se isso é possível, mas a ideia é que no mês de março tenha esse primeiro encontro, ou primeiro não, essa continuação do que já está sendo acontecido, mas dentro de uma agenda mesmo, regular, que o tema seria mulher, o conceito por trás disso, a igualdade, no dia 26. E aqui está cada um deles, depois eu posso passar desse cronograma que a gente começou a montar. A ideia é que cada iniciativa, cada grupo, cada pessoa, cada coletivo que queira desenvolver essas atividades dentro do cronograma, que enviem para a gente uma estrutura que eu botei um resumo aqui, mas que vai estar melhor explicada num formulário, que esse é o próximo ponto. E aí teria o nome da atividade, o tempo que pretende-se que ela dure, a faixa do horário do dia, o perfil do público. Às vezes é uma atividade que prioriza crianças, ou idosos, ou mães, ou, enfim, ou não tem restrição, o número de participantes, se há uma necessidade de uma prévia inscrição para algum tipo de articulação, e um breve descritivo. Isso, mais ou menos, é o que a gente vai trazer mês a mês numa estrutura do que vai acontecer para o mês seguinte.
Aí eu coloquei aqui, o cronograma da atividade de cada mês será divulgado contemplando apenas as atividades inscritas através do formulário que a gente vai apresentar, com, no mínimo, um mês de antecedência. O que isso quer dizer? Que para aparecer nesse nosso calendário que a gente vai divulgar, fazer o máximo de pessoas terem ciência do que vai acontecer, a gente precisa que seja feito com um mês de antecedência. Se eu quero fazer uma atividade que ocorra em maio, eu preciso enviar em abril, porque senão em maio a gente não vai conseguir divulgar. Isso significa que não pode acontecer? Pode, mas aí a gente conversa para uma atividade não atrapalhar a outra e, infelizmente, não vai aparecer na programação, no que vai ser divulgado. A gente precisa desse tempo de organização das coisas. Uma observação final, não se trata, de hipótese alguma, de concurso, a gente não vai selecionar atividades, não é esse o objetivo de forma alguma. E as entidades, cada um dos coletivos, dos grupos, escolas, enfim, podem e devem se organizar em grupos juntos também. Não precisa o coletivo Tamo Junto fazer a atividade dela exclusivamente. Ele pode se juntar com a escola do Paulo Horta e propor algum tipo de coisa. É muito bem-vindo e que aborde o máximo de pessoas possível. A ideia é ser o máximo de inclusivo, que se torne realmente transformar esse parque num bem comum. Bom, me estendi. Eu vou agora parar de compartilhar a tela. Queria passar para a Eliana para mostrar o formulário, como é que a gente estruturou isso. Lembrando que tudo é vivo, né? Então, a gente vai aperfeiçoando com a participação de todo mundo ao longo do ano para chegar no ponto que a gente quer. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. O formulário está se mexendo, só porque da outra vez que a gente testou, estava fixo o formulário. Tá. Legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar no modo apresentação. Mas aí ele vai ficar pequenininho. Vou mostrar assim mesmo. Mas, basicamente, o que eu vou mostrar aqui é como a gente organizou esse formulário. A ideia é que ele receba essas propostas. Nós tentamos organizar ele da forma mais objetiva possível. Ele vai funcionar como um canal de comunicação, né, com todos os organizadores desse evento, que, né, não é, como o Guto falou, uma questão de escolher as atividades, não é uma curadoria, mas é uma cuidadoria. Então, é um jeito da gente conseguir cuidar dessas atividades e ver se conseguimos também criar conexões entre os participantes. Então, a gente pede o nome da ação, e aí, na sequência, a escolha das datas. A escolha das datas, ela é um formulário de múltipla escolha, então dá para escolher mais de uma data, e a gente pede que, para a escolha da data, para escolher mais de uma data, se for uma ação recorrente, mas para propor diferentes atividades, abrir o formulário mais de uma vez e cadastrar cada atividade de forma independente. A questão seguinte, né, é uma sugestão para o espaço adequado para a realização dessa ação. Nós colocamos aqui o anfiteatro, as churrasqueiras, ou uma opção de não depender de um espaço pré-definido. Então, por exemplo, eu quero fazer uma roda de conversa e eu não preciso de um espaço em si, eu sei que eu vou me juntar com essas pessoas. Uma outra pergunta sobre o horário previsto, tendo em vista que a ativação vai acontecer entre 10 e as 3 da tarde. Um público-alvo específico, e aí coloquei uma série de possibilidades, também múltipla escolha, então dá para escolher mais de um desses públicos. Sem querer cortar o fluxo, mas cortando, você tem duas coisas. No item anterior tinha assim, a ação e a ativação. Eu queria entender o que era cada uma dessas coisas para poder entender a pergunta. A ação é o que está propondo, a ativação é essa atividade do dia que a gente está fazendo, a ativação das atividades do parque, é isso. Tá. Acho que eu posso, inclusive, mais ações do que entre 10 e 15 horas da tarde, não? As que a gente vai organizar, as que a gente, na teoria, vai cuidar, vão acontecer entre 10 e 15, mas
essas outras atividades que podem eventualmente acontecer nesse mesmo dia, não precisam necessariamente estar nesse horário. Não sei se eu respondi. Guto, Sim. é isso? É isso. Tá ótimo. Obrigado. Aí, voltando aqui, o público-alvo, mais ou menos uma previsão de para quantas pessoas, também para a gente conseguir minimamente entender os espaços disponíveis e pensar em soluções para atividades que estão acontecendo simultaneamente. A natureza da ação, então, se é uma apresentação, uma palestra, uma atividade interativa coletiva, por exemplo, capoeira, yoga, outro tipo de atividade em grupo, uma exposição ou uma atividade mista, ou outro tipo de atividade que a gente não preveu. Aí, uma breve descrição, né? Então, por exemplo, uma roda de conversa, por exemplo, um grupo de yoga, etc. A gente pergunta se precisa de algum suporte, infraestrutura e equipamento, não que o grupo, nós que estamos organizando, tenhamos esses equipamentos, mas se a gente perguntar, a gente consegue talvez acionar essa rede que estamos aqui tentando criar para tentar ajudar a conseguir, né, suporte e equipamento. E a gente também pergunta se o proponente, sendo ele um indivíduo ou um grupo, ou uma ONG, tem alguma infraestrutura, equipamento que pode compartilhar durante esse período das 10 às 15. Por exemplo, caixa de som, cadeira de praia, projetor, extensão. Então, mais nessa ideia de compartilhar informação para a gente conseguir minimamente organizar esses dias de ativação do parque. E aí, por último, algumas informações mais pessoais, então, nome, representa algum grupo, instituição, rede, WhatsApp. E aí, entendendo aqui, né, entre nós, que a gente não vai divulgar esses contatos nem de WhatsApp, nem de e-mail, para ninguém de fora dessa nossa rede e principalmente desses proponentes de cada um dos sábados. Então, a ideia é que a gente receba, e aí a gente vai fazer um grupo com cada expositor, cada proponente de um desses sábados, para a gente conseguir minimamente se organizar, compartilhar material, equipamento, etc. Posso parar de compartilhar? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Obrigado, Eliana. Bom, então, assim, acho que agora é o momento mesmo de ter dúvida. Então, acho que a gente já mais ou menos deu uma passada no que a gente está imaginando e que quer construir junto aqui, e que seja divulgado para construir com mais pessoas que não estão aqui, inclusive o próprio link da reunião, posteriormente. Mas aí eu queria abrir nesse momento para perguntas, comentários, sugestões. Só queria pedir que quem for falar se apresente brevemente, fale seu nome e tal, e que tente ser o máximo objetivo para a gente não tomar muito do tempo dos outros, porque a gente tem um tempo limitado mesmo, mas que está aberto para quem quiser falar. Não sei se tem inscrições, se alguém quiser fazer inscrição pelo chat também. Nesse momento não tem nenhuma, mas então o Pedro pode falar, mas depois quem quiser ir colocando o nome no chat para a gente seguir alguma ordem, fica à vontade. Muito rapidamente, fico realmente muito animado, acho uma iniciativa muito bacana, está totalmente embarcado. Vou botar aqui uma preocupação e depois 2 observações, mais ou menos. A minha preocupação é uma questão de... Eu vejo a iniciativa de fazer o inverso do caminho do parque que foi feito em 2012, né? Que, em vez de chegar pela infraestrutura, chegar pelas pessoas. Acho maravilhoso. Eu acho que essa é a única maneira de se avançar. Mas, de alguma maneira, eu vejo, por exemplo, a experiência que a gente tem com o Parque do Martelo, que é um parque pequeno também, inserido dentro de uma comunidade mais ou menos fechada, que é um subbairro ali do Humaitá, e que é um parque que eles conseguiram, de alguma associação de moradores, conseguiu uma concessão do parque. Eles são responsáveis pelo parque perante a prefeitura. E isso cria uma série de formalidades e cria uma situação de governança.
de responsabilidades e escopos e coisas assim, que eu acho fundamental para funcionar. Não sei se eu estou falando besteira, se isso já existe no Parque da Rocinha ou não, mas eu acredito que isso seja uma peça estrutural para que todo esse nosso esforço consiga depois decolar e andar sozinho, né? Isso é, então, só meu pitaco, né? Dando aqui. Com relação à participação do Mão na Jaca, a gente está perfeitamente aberto. Acho que a gente pode fazer 2 tipos de evento que a gente vai discutir juntos. Um seria só uma apresentação das possibilidades da jaca verde e tudo mais, e outro seria um workshop, de fato, com a mão na jaca, com cozinha ativa, tem que ter um fogão, né? Então, em função da infraestrutura, a gente pode escolher essas 2 coisas. E, obviamente, a segunda opção é muito melhor, porque tem uma coisa do aprendizado pela experiência. Não é um aprendizado pelo fala, é um aprendizado... inclusive, com a deglutição. Então, a pessoa come e incorpora o que aprendeu no corpo dela mesma. Então, é muito forte. Eu acredito muito nesse tipo de ação, mas a gente precisa ter um fogão industrial mais bobo do mundo, uma pia, alguma coisa assim funcionando ali. E também vai precisar da matéria-prima. E a matéria-prima, nesse momento, está terminando o momento da jaca na floresta. E, então, se a gente vai fazer a segunda opção, vai ter que ser, eu vi que estava ali alimentação, alimento e metabolismo, em julho, se eu não estou enganado. Não vai funcionar, porque não vai ter jaca em julho. Então, a gente teria que estar dentro de uma agenda como essa, se tem esse tema, seria bom a gente estar vinculado ao tema, que ele fosse a partir de setembro, que aí é garantido de ter jaca em profusão. E inclusive, ter esse argumento da abundância do elemento no meio como potência para essa ação. É isso. Obrigado. Perfeito. A Joana colocou aqui que se não pode ser um fogareiro. Eu também tenho, inclusive, esses de acampamento maiorzinho, assim, mas isso acho que é uma questão que a gente desenvolve. Pode ser um fogão industrial o mais besta do mundo, que são mais baratos que fogões domésticos, né? Que é aquele pé de ferro com aquela boca. O fogão de uma boca dá. Eu tenho isso. Mas aí isso eu acho que é uma outra. Não é um fogareiro de camping. Entendi, tem que caber uma panela de 10 litros em cima. Tá. Vou tentar responder o Pedro. Quem mais, inclusive da organização, mas quiser responder, fica à vontade. Não tem outras inscrições que eu esteja vendo, acho que não. Mas então já vou responder. Qualquer coisa a gente acumula um pouquinho. A previsão, agora eu estou sem o meu coisa aqui, mas é que a gente fique mais uns 20 minutos, se não me engano, para fechar. Qualquer coisa a gente pode fechar antes. Mas a primeira questão você falou do Parque do Martelo, dessa tutela, desse que tem um nome, inclusive, que não é padrinho, como é que chamam? Enfim, a gente discutiu sobre essas questões. A gente discutiu... Adotar um parque. Adotar, né? Isso, adoção. A gente chegou a discutir, não se aprofundou nessa discussão, mas a gente percebeu que existe uma complexidade, mas que o mais imediato é dar continuidade ao que já foi começado, que é efetivamente ocupar. Que o desenvolvimento disso, porque esse parque, inclusive, ele está sobre o comando do governo do estado, não é do município. Normalmente é município, então tem essas complicações. A gente optou em não se preocupar efetivamente com esse tema num primeiro momento. Se preocupar assim, ativando, como já aconteceu, como já está em curso, e convidando pessoas a tentarem ajudar nesse sentido. Não é a intenção desse grupo organizador tutelar o parque, adotar esse parque a priori, num primeiro momento. Fala, Pedro. Só, quem sabe botar esse tema como um dos temas a falar durante o ano. Sim. Pode ser isso. Isso é até a segunda coisa que eu anotei que eu ia falar com relação a isso, um pouco. Que você falou Severino assim, quer falar. Tá. Posso completar, Severino? Ou você quer falar antes? Pode completar, pode concluir. Tá bom. Não, sobre essas atividades que o Pedro se referiu a discutir com a gente
sobre o que fazer de atividade. Então, eu digo assim, de antemão, o objetivo do grupo não é discutir essas ações. Quem quiser do grupo pode me corrigir. Mas, assim, de antemão, o objetivo do grupo não é esse, é organizar para que essas ações aconteçam. Evidentemente que a Patrícia com a extensão, o Hans, eu mesmo com comunidades e bens comuns, vamos propor atividades que podem ter parceria. Então, assim, eu vou discutir, a gente vai fazer exposição de comunidades e bens comuns lá. Então, eu, Guto, posso discutir com você o avanço dessas ações do Mão na Jaca lá. Mas não é um objetivo do grupo de organização, a princípio, discutir cada uma das ações ou elaborar em conjunto cada uma das ações. É acolher dentro de uma agenda. Tá? Não sei se alguém do grupo discorda do que eu estou falando, mas eu vejo dessa forma. Enfim, não sei se a gente tinha chegado nesse ponto. Se o Severino quiser falar, porque eu acho que ele ia falar... É exatamente nessa linha, Guto, que eu ia falar para o Pedro. O parque é um parque aberto, então a gente vai fazer os eventos todo mês no parque, independente de a gente ter a tutoria dele ou não. Então, assim, a gente vai fazer, entendeu? A gente vai fazer em pé, vai fazer sentado, vai fazer em roda no chão sentado. Tem as churrasqueiras lá, que a churrasqueira, na verdade, é uma cozinha que tem uma pia, que tem dá para botar um fogão, como você imagina, mas a questão é o fogão. A gente não tem nem tem recursos para isso. Beleza. Tem espaços como o anfiteatro, que já é mais restrito, que a gente tem que reservar esse espaço, né? A gente tem que reservar para fazer um evento no anfiteatro, mas isso também não é problema. Então, assim, a gente vai fazer. E aí, uma coisa que eu acho que não ficou claro aqui para todo mundo, Guto, é que é o seguinte: quando você fala, por exemplo, o primeiro evento, está lá na agenda, março, o tema vai ser mulher, mas a gente não vai falar só sobre mulheres, vai ter hipoteticamente falando, vai ter um grupo de mulheres dando palestras sobre mulheres. O Pedro pode estar dando a aula lá da jaca dele em outro espaço, outra pessoa pode estar falando sobre arte em outro espaço, o Giliar pode estar desenhando com crianças em outro espaço. Então, assim, não é um tema... Acho que o Guto falou que isso não é fechado, e só para deixar isso bem mais transparente, assim, vai ter vários eventos, né? E aí a questão, por exemplo, a gente tem grupos que já manifestaram interesse em fechar, por exemplo, a cada um mês e outro não, participar. Seria o seu caso, por exemplo, você pode participar todo mês, né, com Mão na Jaca, ou você pode participar um mês, outro não, e aí você tem o problema da jaca que você falou, que tem um mês que não tá na safra, você pode alterar, por exemplo, falando sobre a jaca, não que necessariamente seja fazendo a comida. E aí fica o compromisso para as pessoas voltarem quando a jaca estiver na safra. Inclusive, aqui a gente tem muita ainda, né? Mas a jaca, como você bem falou, está numa caça, né? A jaca está na disputa. Então, até aqui está meio difícil. Mas ainda tem bastante aqui. Na parte de cima da rocinha, onde eu faço um trabalho socioambiental, tem bastante ainda. Você diz, a jaca está na disputa porque tem muita gente de olho nas jacas que estão no mato ali em volta. Sim. A gente vai pegar uma jaca, tem gente que fala, não, irmã, a jaca aqui é para vender, não é para tirar. Então isso é bom também. Mas ainda tem aqui. É comer a jaca, né? Pois é. Tem que ter isso bem tratado para não pegar a jaca de ninguém, né? Não pisar no calo, não pisar no pé de ninguém. Pois é. Vou complementar a fala do Severino no terceiro ponto que o Pedro tinha colocado, que é justamente esse. Obrigado, Severino. Exatamente isso. Eu não sei se eu tinha deixado claro, imagino que não. Os temas e os seus conceitos que a gente está tratando ali, eles não são de forma alguma restritivos. A ideia é que eles sejam talvez orientativos ou elucidativos de alguma forma, mas ele não restringe. Para vocês terem uma ideia, muitos foram feitos em função de calendários existentes, que tinham relação, o livro, cor, enfim, tem uma série de questões por trás que chegaram a isso. Mas eu inclusive, Pedro, acho que há possibilidade, isso não é completamente rígido, é claro que é importante a gente manter uma estrutura, mas essa alteração que você propôs de um ponto que eu realmente desconhecia, que era o fato de setembro ser o momento da abundância. Acho que isso é interessante, a gente pode reconsiderar e reorganizar esses temas e conceitos, sim. A ideia é que não seja o tempo todo fazendo um monte de mudança, mas eles podem ser reconsiderados. E, nesse caso, eu acho bem propício. Tá? Vou compartilhar. É só para mostrar isso aqui, para, de novo, ver como é que está essa história.
Pode fazer uma pergunta, não? Claro. Então, eu sou Marinês, né? Tem gente que me chama de Chuchu. Eu queria saber da Rocinha, o pessoal que está participando é o Shaolin, quem mais? Temos aqui o Giliard, o Charlie está aqui também. Temos quem mais? Tem tanta gente. O Maciel. Né? Temos o Firmino, que não está conseguindo entrar. O Pedro, que entrou e caiu e pediu desculpa, falou que não estava conseguindo voltar. E algumas pessoas também. Tem um grupo também que a gente trabalha aqui que ia participar, mas que, como a gente faz um trabalho com o Ministério Público do Estado em parceria com o pessoal de Petrópolis, eles estão muito voltados para a questão de Petrópolis nesse momento, e é isso. É porque eu fui nesse evento de dezembro e estava lá o Firmino, estava o Martins, estava o Consuelo, mas eu não sei se esse pessoal está nesse grupo. Não está, mas foram todos convidados e em algum momento estarão, né? Porque também são pessoas que participam de muitos trabalhos na comunidade. O Firmino, em especial, está assim, que eu até comentei no início. Sim, o Firmino está. O Firmino está com problema de acessar a E Guto, assim, só para concluir um pouquinho, o parque ele é enorme, né? Ele é muito grande. Então, vai ter dias que vai acontecer, igual o Silvio estava falando, uma ação no teatro, vai ter outra que vai estar acontecendo dentro da churrasqueira, outra dentro da quadra, entendeu? Então, acho que pode sim realocar as datas dos eventos, mas também, como o Guto falou, pode estar se tornando mais um tema naquele dia, entendeu? Nada impede que e lá dentro, depois um outro momento na organização, lá tem um quiosque que pegou fogo e está abandonado. Então, se realmente né, o grupo fica cada vez mais forte, a gente pode estar pensando em fazer alguma coisa nesse quiosque, tá revitalizando ele também, né, tá botando algumas exposições, fazendo alguma coisa que possa ser autossustentável também para o parque, né, e para o projeto. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode discutir, mas pelo que o Guto está falando, e o Severino, e eu acho que eu entendi, é que hoje está sendo discutido as bases das datas, dos temas, mas que esteja aberto para também entrar outros temas, né, também junto nos dias, não fique só focado em uma ação, porque, como eu falei, o parque é muito grande e com certeza vai ter espaço para todo mundo lá para fazer seus eventos lá, enfim, cada um com a sua particularidade. Mas eu achei muito interessante, sim, esse tema da jaca. Eu quero até aprender um pouco mais também, que minha área também é um pouco de gastronomia. Enfim, estamos aí. Alguém tem alguma pergunta que queria fazer? Eu queria falar para todos os participantes, as pessoas que vão ouvir essa gravação aqui, que conhecem esse espaço e sejam criativos com as ações que vocês querem propor. Né? Tem muitos espaços. O parque já começa na Estrada da Gávea, né? Na Rua Portão Vermelho. Todo esse espaço, e sejam criativos de usar o espaço do parque inteiro, né, para mais ações diferentes, que também geram a criatividade em como eu posso usar um espaço de uma maneira diferente. E isso que tentamos e que vemos que é viável. E então, às vezes você pensa, nossa, aqui está tudo destruído, não dá para fazer nada. Sim, dá. É ir no lugar, conhecer o lugar e estar criativo com o que temos, e também estar criativo com o que poderíamos fazer desse lugar, além das ações. Muito importante isso, mas além das ações, a gente pensar no legado em qual deixar naquele local, é isso, né? Muito importante. Exato. Eu vi meus filhos lá e se divertiram a beça, fizeram de tudo, desenharam, jogaram capoeira, ainda levaram alface para casa que eles plantaram. Severino está aqui grandão. Então tem muita coisa que dá para fazer lá, sim. Pessoal, coloquei 2 links aqui. Eu vi que o Pedro também botou o link do Mão na Jaca. Eu botei um link desse formulário,
que aí, se você está no chat, se vocês puderem copiar e, inclusive, compartilhar, depois eu não tenho como passar ainda o link desse vídeo, né, dessa reunião que a gente está fazendo. Coloquei também em cima, mas em breve, assim que tiver, a gente compartilha, claro, com todo mundo. A ideia é disseminar ao máximo. Então, coloquei ainda o link do Comunidades em Comum, que vai estar relacionado com essa história inteira. Tem um link aqui que é um grupo de WhatsApp, mas um grupo só para informar eventualmente alguma coisa, não é grupo de conversa. Durante o processo, os grupos se auto-organizando podem criar, claro que podem, né? Mas, enfim, os seus subgrupos relacionados a isso. Mas a gente não vai criar esse tipo de grupo, não nesse momento, não é a nossa intenção criar esse tipo de grupo de organização. Tem ainda 2 mãos levantadas aqui. Eu não vi a ordem de quem levantou. Na minha tela está o Shaolin e depois o Anderson. Então, eu vou chamar primeiro o Shaolin, que está primeiro aqui. Tá? Boa noite para geral, boa noite, Guto, boa noite, Xuxinha, para geral aí a todos. Ligar a câmera, porque eu estava lavando louça, sou de avião. A questão é a seguinte, como muito bem disse o Hans, que vai do portão da entrada do portão vermelho, onde deveria ter um portal de entrada, né? Até o muro lá no final, já indo para Dioné. Então, o parque tem uma travessia. Essa travessia deveria ter vários obstáculos de transposição, de participação do público. Mas o parque está degradado. Dizer que essa apresentação aí, feita por vocês, muito importante, muito interessante, provavelmente vai atrair a comunidade para o parque. Mas o parque não se resume só à área infantil e à área do redódromo e das churrasqueiras. O parque é tudo isso que eu iniciei a fala. Então, o principal que eu gostaria de falar que nós temos que interagir, se relacionar com os que já estão ocupando o parque, para, num certo momento, o parque realmente se tornar amplo para toda a comunidade. Então, no princípio, aí nesse cronograma, tem que haver, né, esse termo, mas a possibilidade de haver uma interação com os ocupantes do parque. Quem são? Uma roda de conversa com tranquilidade, com sabedoria e consciência, que é envolver a UPP, que a UPP ocupou o casarão que não é dela. Colocou uma cancela, que não tem que ter cancela. Alguém pavimentou o parque com cimentado cimento de água de chuva. A quadra de futebol, temos que interagir com esse pessoal. Estive lá conversando, eles acham que a quadra é deles, e a quadra é do parque. Então, pode ter, por exemplo, no mês de junho, uma festa junina no parque, com todas as considerações da pandemia. A quadra de tênis, a pessoa se sente proprietária da quadra de tênis. A quadra de tênis é do parque. Então, num primeiro momento de interação,
tem que ter uma roda de conversa com essas pessoas, precisa ser, nem pode ser no início, porque o início que vai causar impacto é realmente essa ocupação com as crianças, com as mulheres, com a cultura, com a feira. Mas essa conversa com a população do parque, num certo momento, nós temos que fazer para que, progressivamente, estanque as ocupações ilegais e até mesmo criminosas, com derrubada de árvores. Enfim, estão ocupando tudo. Minha justificativa. Pequenas atividades lúdicas, uma vez ao mês, sem dialogar com esses ocupantes, inclusive com moradores que já estão praticamente estabelecidos, né? Comércio, os comerciantes ali logo na entrada, depois os casarões já prontos, com moradias, inclusive com essas pessoas. Mostrar para elas que elas não serão retiradas dali, não tem como, e nem é possível. Mas mostrar para elas e para todo mundo a defesa do parque, a defesa do clima, a defesa do meio ambiente, com a UPP participando, de que forma a gente tem que debater também. Então, para concluir, a roda de conversa com as pessoas que hoje tem que achar um termo também moderado, um termo moderador, que elas não se sintam ofendidas. Não achei esse termo ainda, mas é muito importante ter essa conversa franca e aberta, porque aí a gente vai estar somando na resistência da derrubada das... faremos plantio com o MPA, que a gente tem parceria aí, em alguns espaços. Enfim, nós temos que conversar também. Perfeito. Desculpa te interromper, só para a gente não passar muito tempo, eu acho sua colocação perfeita e eu concordo plenamente nesse caminho e nesse desdobramento, e que justamente a intenção é que se tenha o mais variado tipo de ocupação e de ação acontecendo. Por isso mesmo a extensão está aqui, mostrando que vai fazer, enfim, diagnósticos, não exatamente diagnósticos, mas pesquisas e propostas com diferentes grupos. Enfim, eu acho que tudo isso tem que ser proposto, e a gente está aqui para se ajudar. O objetivo do grupo é reunir essas iniciativas, essas vontades, para a gente construir uma agenda. Mas a gente vai se falando, eu com você, enfim, os grupos estão aqui para justamente criar esse diálogo, torná-lo efetivo, não só com ações lúdicas inclusive. Tá bom? Posso... Então, só para concluir, pode dizer, Guto, é uma roda de conversa mesmo. Chamar o comandante da UPP, chamar o pessoal do futebol, chamar o pessoal do tênis. Entendeu? É nesse sentido. Olho no olho e mostrar essa questão do meio ambiente. Eu acho que o Redes da Rocinha é o melhor lugar para fazer, e é você mesmo. Inclusive o plantio de árvores, e que envolver essas pessoas dentro desse processo, e que ele não pare mais, e que ele vai se estreitando, e um belo dia a população está ocupando o parque todo dia. Tem a questão, tem a questão dos traficantes, porque também não podemos evitar de falar deste assunto, que é o assunto do dia a dia do morro, né? De qualquer favela, inclusive a violência policial.
Então, há uma necessidade de se conversar, de se proteger o parque, não só com nossos corpos, mas com pessoas, nesse caso a UPP, e os próprios moradores nas atividades, se mobilizarem através dessa orientação feita aqui, que é sensacional. Tá? Shaolin, super obrigado. A roda de conversa ser colocada aí também na agenda de 2022, por quê? Porque tem a Rio +30 e envolver a população é muito importante. Perfeito. Maravilha, Shaolin. Acho perfeito. Vou passar para o Anderson, mas só para concluir nesse sentido, não responder, mas juntar a sua fala, voltar a dizer que você é a pessoa perfeita para fazer isso com as redes da Rocinha, esse diálogo todo. A gente teve uma participação com a Ana, com o Luiz Paulo Horta, na atividade lá do plantio da muda, que é esse símbolo das cidades de Rio, Copenhague, que se estende para o parque, que os meninos que estão aqui estão fazendo outros plantios de árvores lá. Inclusive, teve participação de soldados da UPP tocando música, fazendo música para as crianças. Então, esse diálogo tem que se ampliar. Eu concordo, Esse é o intuito mesmo. Muito legal. Parabéns e obrigado, Shaolin. Eu vou passar para o Anders e, em seguida, para a Patrícia. E eu acho que, se ninguém mais levantou, a gente já está chegando no nosso horário. Com a fala dos dois, a gente conclui. Valeu, tá, Maria, pela lembrança. Abraço. Obrigado, Guto. Obrigado, Shaolin, pelas colocações. Eu acho super essenciais, importantes. Eu estou aqui, a gente escuta, para quem não me conhece, o Guto me introduziu no início. Eu sou Anders, diretor do Instituto Cultural da Dinamarca, e estou aqui com uma mega lista de fazeres, mas eu fiquei na reunião porque fiquei tão animado. Assim, eu quero agradecer você, Guto. Você é o grande mestre da fusão, energia de fusão, né? Juntar forças. Eu acho que é um grupo incrível, muito forte. E eu estou, sim, muito de escuta mesmo, que é essa ideia do projeto, da nossa parte, da parte dinamarquesa, digamos, né? Assim, uma plataforma, um catalisador para novas colaborações e discussões, iniciativas, e é isso que estou vendo aqui acontecendo. E é lindo demais, gente. Muito obrigado. Queria só dizer uma coisa. Eu vi que o Guto também colocou o link do nosso novíssimo Instagram, né? Uma conta, como vocês devem saber, o projeto Comunidades de Bens Comuns nasceu aqui no Brasil, vai até Dinamarca, mas no caminho vai ser tipo uma caravana que vai passar também na Rússia, China, Turquia e os países bálticos. E todo mundo vai ter acesso a esse novo Instagram. Então, por favor, gente, seguem, participem lá, porque vai ser, espero eu, né? Estamos nessa loucura, porque todos os projetos locais nos outros países estão assim nascendo agora para essas plataformas demais. Mas então tem como comentar, discutir, colocar, olha só que legal aqui, claro, divulgar também, e também ficar ligado ao que estão fazendo nos outros países, provocado nessa mesma iniciativa. Também eu acho que é importante colocar também que o material, a gente precisa, talvez você pode explicar melhor, Guto, mas esse assunto, né, dos direitos, temos um formulário que está lá no site, para que a ideia é também utilizar elementos disso que a gente está fazendo para expor mais para frente. Aí tem esse acordo, né, de dar permissão para que tal vídeo, tal artigo, tal foto poderá, assim, fazer parte da exposição mais para frente. Só uma lembrancinha lembrancinha não nesse sentido, mas uma lembrança que a gente precisa ficar ciente disso.
Obrigado, gente. Obrigado, Anders. Esse ponto é importante nessa questão da exposição que ele falou, só para repetir um pouco o que o Anders falou, é que esse material do Comunidades Bens Comuns, que envolve todos esses trabalhos que a gente vai expor, está expondo já para vários países, nessas plataformas, precisam de autorização de imagem, de uso de imagem. E aí, quando a gente for publicar alguma coisa referente a essas atividades, a gente precisa dessas autorizações de cada um. Patrícia, você que está na fila agora, não vi se tem mais alguém no chat. Vou tentar ser rápida. A questão do meio ambiente, agora do parque, infelizmente, de uma forma muito trágica, está sendo ressaltada pela situação em Petrópolis, né? Então, as mudanças climáticas e o papel de um parque, que é o contato da cidade com a floresta, né? O contato das residências, entre as residências e a floresta, você ter esse parque, isso é muito relevante, a gente tem que destacar isso. E eu queria só contar uma curiosidade, Shaolin, que essa coisa das pessoas, dos moradores, estarem sem sistema de educação, por um acaso, quando a gente desceu de van lá da festa de Natal no parque, né, a gente estava segurando as mudinhas que tinham sido distribuídas de rúcula e de alface, e uma moça que mora ali perto falou: puxa, eu moro aqui há não sei quantos anos e nunca entrei ali, eu não conheço. Aí começou a conversar sobre rúcula e alface. Então tem esse aspecto que o Hans andou pesquisando, viu, que os moradores não conhecem. Eu acho isso muito forte, né? Porque é um espaço, por exemplo, que perto da sua casa, ainda mais naquele contexto primeiro da pandemia, ele é muito forte. E seria um espaço muito interessante, né, para se ficar, né, nesse momento. E aí eu acho que tem, visivelmente, pontos de conflito. Quando a gente entra no parque, a gente vê, né, são visíveis. Mas aí eu acho que um pouco da experiência que a gente teve no Caminho das Águas, né, que juntou pessoas que tinham abordagens, até ideias um pouco diferentes, e fizemos aquele trabalho lá. E também eu ia falar essa questão dos PMs que tocam, né? Que eles tocam bem, as crianças acompanharam as músicas, eles são, né? Porque eles dão aula de música lá na Luiz Paulo Horta. Ah, tá. Pô, muito bom. E aí, assim, porque a gente tem que juntar nos pontos de concordância, não de conflito, no primeiro momento. Mas se o parque não aparece, ele não tem valor para as pessoas, ele vai subir. No Acre tem um rio que fizeram um parque lá em Rio Branco, na capital, que era poluído. E teve uma crítica inicial: pô, para que fazer um parque linear aqui num rio poluído? E a partir desse parque, a cidade começou a se abrir, veio o rio, e aí que é possível uma melhoria ambiental, né? A partir das pessoas perceberem que elas têm um equipamento que vai... O Guto está na missão de convidar a banda disponível para elas. Deixa eu te convidar o quê? Desculpe interromper, Patrícia. Não. É muito legal aí essa participação ativa. O Guto já tem a missão de convidar a banda da Polícia Militar para o dia 26. Eu não convido, eu só sou um dos organizadores. A Ana Maria, que está aqui na reunião, é que tem. Ah, ela está aí, a Ana Maria. Valeu, Ana. Nessa missão aí. Desculpe interromper. E só uma outra coisa que apareceu aqui, apareceu o Charlie, que estava lá no parque, e não exatamente... Tem outros tipos de pessoas que podem ter outras ideias e ajudar, né, Charlie? Não necessariamente fazer uma atividade, mas acabei de olhar lá, já curti no Instagram, no teu jornal. Mas o Charlie vai falar. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu me chamo Charles, eu sou morador da favela da Rocinha. E daí, o trabalho que eu quero desenvolver, perdão, obrigado, Ana, pela oportunidade, estava esperando um momento. E daí eu quero desenvolver um jornal periférico dentro da favela. Ele não vai ficar apenas na Rocinha, ele vai trabalhar outras favelas também, só que ele nasce da Rocinha, e daí conhecendo Hans, conhecendo Giliard, conhecendo o restante do pessoal, Severino, gente como a gente,
Eu quero estar usando a mídia em nosso favor para estar divulgando a questão do parque dentro da Rocinha, né? Sendo ali o programador da comunicação por trás da coisa. Maravilha, Charlie. Obrigado por participar aqui, de falar nesse. De gravar e voltamos. Então vamos recomeçar a reunião. Mentira. Tá ali no chat, tem os links, link de Instagram, tem o do grupo do WhatsApp. E tá maluco, o negócio ficou doido. Repete, Guto. Repete sobre os links. Perfeito. Aqui no chat estão os links, tem uma série de links, então eu peço para quem está na reunião para copiar esses links. Tem ali o link do Instagram e do site do Comunidades Bens Comuns, tem o link do formulário, que é o ponto central dessa reunião, o mais importante de tudo. O do Mão na Jaca, tem o link de um grupo de WhatsApp que é só de receber mensagem, que a gente não vai ficar mandando mensagens com frequência, mas eventualmente a gente pode mandar alguma informação. E, enfim, acho que todo mundo aqui está conectado de alguma forma, a gente está numa rede. Queria agradecer, obrigado, boa noite. O formulário, Guto, o formulário, se puder, é possível mandar ou por e-mail ou pela rede. O formulário está também no chat, mas eu te mando, Paulinho. Eu mando para o seu WhatsApp. Lá no grupo. Ou no grupo. Vou mandar lá. Eu vou mandar no Redes. Isso, eu vou mandar no beleza. Redes, Charlie. E, pessoal, acho que para mim foi muito bom. Espero que tenha sido bom para vocês, assim como foi para mim. Talvez daria para divulgar esse formulário, assim, né, talvez com Charlie, pensar em algo assim para realmente chegar lá, né? Sim, viu, Charlie? Vamos tentar divulgar isso aí, passar por Fala Roça, né, para o Michel e fazer isso amplificar. Bom, eu vou falar com o pessoal do Fala Roça, do pessoal da mídia aqui da comunidade. Falar nisso, estou acabando de passar aqui em frente ao Parque Ecológico, pessoal. Maravilha. Que bom. Bom, acho que é isso, né? Então, boa noite, obrigado. Vamos nos falando e vamos fazer muito. Boa noite, parabéns pela reunião. Obrigado. A gente não fez vamos fazer um print, está todo mundo de câmera fechada, mas vamos fazer um print. Pronto. Se puderem abrir a câmera rapidinho, só para um registro gráfico. Meio avental. Alguém mais que puder fazer também, porque eu sou meio travado aqui. Gostei de ver, Charlie. Gostei de ver. Queria ver Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu, Maciel. Ficou quietinho aí. Boa noite para todos. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Joana. Tchau, todo mundo. Até Tchau, todo mundo. Tchau.